entrevista, o técnico Luiz Henrique, em uma entrevista para a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, ele elogiou o Felipe Luiz. Ele elogiou o técnico do Flamengo. Ele se lembrou ali da Copa Intercontinental, que foi uma disputa acirrada ali entre Flamengo e PSG. E ele falou o seguinte, ó: o Flamengo é muito difícil. O Felipe Luiz renovou? Ele é muito bom, disse o treinador do PSG antes de iniciar ali a entrevista com a Clara Albuquerque. Cara, nação flamenguista, né? No meio de tanta coisa no mundo do futebol, né? Luiz Henrique, treinador do PSG, né? Todo mundo sabe que o Flamengo enfrentou o PSG na final do Intercontinental. Muita gente fazendo vários elogios ao Flamengo, a Felipe Luiz. E Luiz Henrique, né, concedeu uma entrevista ontem, né, à TNT Sports. E a primeira coisa que ele fez foi se lembrar do Flamengo e se lembrar de Felipe Luiz, né? Inclusive ele disse que o Flamengo era difícil, que o Flamengo é difícil. Perguntou se Felipe Luiz tinha renovado e que, inclusive a repórter cita lá que ele tem um futuro promissor. Ele disse que realmente o cara diferenciado, né? E a gente sempre vem dizendo aqui, pessoal, eu vejo muita gente aí criticar Felipe Luiz, né? Principalmente parte do ano passado, ali, principalmente chegando ali na reta final das competições, se tinha críticas para Felipe Luiz, né? O Flamengo não jogava bem, o Flamengo não jogava aquela bola, mas o Flamengo era um time, podemos dizer, um time constante. Não era aquele time 100% que os jogadores poderiam jogar. Claro que teria alguns jogadores ali poderiam jogar bem mais, mas foi um time, pessoal, onde foi constante, né? E o que ganhou as competições foi constância. Constância ganhou. Claro que essa temporada a gente espera que esse Flamengo jogue mais, porque tem jogadores para isso, né? E principalmente tá chegando mais reforços, né? Então, o Flamengo já é reconhecido no mundo. O Flamengo, cada ano que passa, fica mais reconhecido. Felipe Luiz, cada temporada que passa, ele vai ganhando mais força na Europa, né? Vários treinadores espalhados pelo planeta fazendo vários elogios. Não é só pelo futebol, é pela condução, é pela forma tática, pelas estratégias que ele usa, né? Os caras já perceberam que ele é diferenciado, né? E olhe que Abel Ferreira ganhou Libertadores, Abel Ferreira ganhou o Campeonato Brasileiro e ninguém viu falar de treinadores europeus fazer elogios a Abel Ferreira. Por que eu digo isso? Ele ganhou, pessoal, fazendo feijão com arroz. Jogadores dando título ao Palmeiras. O Palmeiras ganhando por pipocada dos seus adversários, mas o Palmeiras não jogava um bom futebol, né? Simplesmente isso, né? Inclusive, falando sobre jogar futebol, né? A mídia discutindo aí, será que o Flamengo vai ser rebaixado no campeonato estadual? Claro que não tem graça, né, pessoal? O Flamengo, acho que é o único time do Brasil que nunca amargurou um rebaixamento. Brasileirão, em canto nenhum. Então, o campeonato estadual, acho que ok, talvez não se leve a sério, ok, né? Mas questão de rebaixamento, eu acho que não vai ter perigo, né? O Flamengo ali vencendo o jogo já dá um salto gigantesco, né? E também a questão aí de Paquetá, parece que o Flamengo agora colocou uma proposta na mesa e é questão de detalhes, né? Você que é rival, você que é anti, aí tem que aguentar e Paquetá nesse time do Flamengo. Se o Flamengo já tem um time qualificado, pessoal, você imagina aí com Lucas Paquetá à frente desse Flamengo, né? Que chega para jogar e chega para ser titular. Em que posição aí é Felipe Luiz que vai decidir, né? Vamos reagir deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal Opina Porco, link da descrição. Vamos ver o que ele falou sobre esse assunto. Acompanhe aí. Meio aí de negociações no Flamengo que podem sair, você tem também a situação no Campeonato Carioca, em que o Flamengo parece que decide que alguns jogadores do elenco principal vão ser mesclados ali, vão ser incluídos ali ao elenco sub-20 para o próximo jogo que vai ser contra o Vasco. O Flamengo não abriu o jogo ainda sobre esse jogo. Está tudo ainda... planejamento vai decidir, vamos trazer autonomia e tudo mais. Então não tem exatamente os nomes que podem aparecer no jogo contra o Vasco. Mas o Flamengo avalia isso frente à possibilidade de ter que disputar ali um quadrangular do rebaixamento.
que é partidas ali para definir as equipes que serão rebaixadas no Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo joga desde o início com uma equipe sub-20 que vem apresentando um futebol muito, mas muito aquém. Agora o Flamengo se vê obrigado a utilizar talvez algumas peças mais importantes porque não quer estender a temporada. Mas como assim, né, estender a temporada? Porque é o seguinte, se o Flamengo é obrigado a disputar esse quadrangular, ele vai ter mais algumas datas, vai comprometer mais algumas datas do calendário. Então, uma estratégia que era para, digamos assim, poupar os jogadores, elas vão acabar desgastando mais os jogadores porque terão outros compromissos. Vocês entenderam mais ou menos como está a matemática da coisa? Grande parte da torcida do Flamengo entende que o campeonato estadual não vale de absolutamente nada. E eu vi torcedor falando assim, se tiver que rebaixar nisso daí, rebaixa e pronto. Mas a minha opinião sincera, meus amigos, rebaixar em campeonato estadual, uma equipe que acabou de ser campeã de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, não me parece nem um pouco aceitável, nem um pouco razoável. Neto, mas o estadual já não importa mais. Ele já não importa, mas ele acontece. A gente pode até tentar diminuir o significado dele. Eu também acho que os campeonatos estaduais, eles já estão ultrapassados. Eles já não têm mais aquele mesmo status, né, que tinha há algumas décadas atrás. Porém, mesmo assim, eu acho muito displicente equipes grandes rebaixarem no campeonato estadual. E o Flamengo, ele defende um status de uma equipe no futebol brasileiro que nunca rebaixou, nunca passou pelo rebaixamento. E eu acho que é um status que não coloca taça no... Vamos ser realistas, pessoal. Acho que o Flamengo não vai ser rebaixado, né? O Flamengo vencendo um jogo, o Flamengo já dá um salto gigantesco, né? E sobre o Flamengo entrar ali com alguns jogadores, né, do time reserva, para mim deveria entrar sim, por quê? Por que não? Ok, o time principal, o time titular, mas um Everton Cebolinha, um Bruno Henrique, um Ayrton Lucas, um Danilo, acho que sem sombra de dúvida deveria sim esses caras entrar, né? Coloca troféu na mesa, mas ele é importante. Ele é importante. Até porque, do jeito que vai na coisa, o São Paulo daqui a pouco rebaixa e aí o Flamengo daqui a pouco é a única equipe do futebol brasileiro que nunca vai rebaixar. Então, é um status que tem sim o seu significado, o seu mérito, a sua importância, tá? Eu entendo o torcedor que fala assim, não, vamos seguir o planejamento, dane-se o campeonato estadual, mas eu entendo também aquele torcedor que fala assim, não, pô, aí o estadual também já é vergonhoso rebaixar. Eu vi, né, um pouco de várias opiniões diferentes aí de torcedores, uns defendendo que continua assim mesmo que se dane, outros falando assim, não, realmente é a hora da gente grudar na direção ali e colocar o carro novamente nos trilhos, né? Eu concordo com o ponto de vista dos dois. Se fosse uma situação com o Palmeiras, eu gostaria que o Palmeiras utilizasse sim, nem sequer aí uma parte do elenco reserva, pode ser até o elenco reserva do profissional, para se livrar aí de uma vez por todas de qualquer tipo de fantasma. Esse é o meu pensamento, trazendo aí essa realidade pro Palmeiras, até porque, cara, O Palmeiras é totalmente diferente, pessoal. Por quê? Porque Abel Ferreira gosta de citar Campeonato Paulista como conquista de títulos. A temporada passada ele percebeu que não ganhou nenhum título, né? Não ganhou nada. Sequer o Campeonato Paulista, né? E a temporada retrasada, na hora que ele vai dizer que ganhou o título, ele cita o Campeonato Paulista, né? Então ele sabe que Libertadores, Campeonato Brasileiro é mais difícil. Então vamos ganhar o Campeonato Paulista. Vamos ganhar o Campeonato Paulista, que o Paulistinha agora é importante. Abel é um cara inteligente, né? Eu já passei por rebaixamento de Campeonato Brasileiro e eu falo pra vocês, pô, não é legal. Não é legal. Neto, mas o significado do Campeonato Brasileiro é muito maior. Concordo, né? Uma competição do ano inteiro. Mas é aquilo que eu falei, o status de você nunca ter sido rebaixado, isso é uma coisa que conta até na zoeira, na hora da zoeira ali. Torcedores do West Ham colocaram algumas opiniões sinceras
sobre a saída, né, possível saída do Paquetá para o Flamengo. Nós temos aí que o Flamengo está colocando a primeira proposta de forma oficial. O jornal O Globo, agora na madrugada, trouxe uma informação até que a proposta foi recusada, que o Flamengo tinha colocado uma proposta de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros, acho que já incluindo os bônus, mas ela teria sido recusada. Só que quando você entra na matéria, não tem nada claro assim que fala que de fato foi recusada. É uma matéria com várias notícias que estão ali repetidas, o mais do mesmo, notícias reesquentadas. A gente está sofrendo bastante com isso nessa janela, né? Cada janela que passa parece que isso aumenta a sua intensidade. Mas enfim, olha só a opinião de um dos torcedores aqui, ó. Ninguém queria vê-lo partir. E eu ficaria feliz se ele ficasse. Mas se ele sair, fico contente que esteja voltando para o seu clube de origem, seu país, o que provavelmente é melhor para ele e sua família. Parece meio que confirmado, mas veremos. Aí teve outro torcedor. Ele passou por alguns anos difíceis, com as investigações e tudo mais. E eu também acho que ele é bom demais para o West Ham. Isso aqui, torcedores ingleses, tá? Torcedores ingleses. Foi traduzido. Talvez devesse ter sido feito de forma diferente, mas a diretoria também tem culpa. Então, alguns torcedores do West Ham estão até colocando mais na conta da diretoria em si, né, e de toda a conjuntura, de toda a atmosfera, do que realmente. Pessoal, para a gente entender, né, quando a mídia brasileira traz Paquetá para o futebol brasileiro, para o Flamengo, né? Muita gente dizendo, não, é porque ele não se deu bem, não é porque ele não jogou muita bola, não porque ele não tem mercado europeu. Tá aí, pessoal. Os próprios torcedores do clube dizendo que ele é jogador, muito jogador pro West Ham, né? Talvez merecesse coisa melhor. Tem cara dizendo que ele jogou muita bola, né? Se ele quer vir, ok, né? Diferentemente da mídia brasileira que às vezes tenta passar o pano, né? Porque é o Flamengo, né? Porque é o Flamengo, os caras não querem se render. A verdade é essa, né? Porque Paquetá joga muita bola. Ali pegando o ar com o jogador. Então parece que a maioria dos torcedores aí estão sendo bem sensatos quanto às suas escolhas. E por falar em entrevista, o técnico Luiz Henrique, em uma entrevista para a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, ele elogiou o Felipe Luiz. Ele elogiou o técnico do Flamengo. Ele se lembrou ali da Copa Intercontinental, que foi uma disputa acirrada ali entre Flamengo e PSG. E ele falou o seguinte, ó, o Flamengo é muito difícil. O Felipe Luiz renovou? Ele é muito bom, disse o treinador do PSG antes de iniciar ali a entrevista com a Clara Albuquerque. Cara, pra você ver, né? Futebol brasileiro ganhando bom destaque nas páginas esportivas do mundo como um todo. Você vê essa negociação, uma negociação extremamente alta pelo Paquetá, que está sendo destaque. Página aqui, ó, da World Football, página estrangeira da World Football, tá? Repercutindo bastante isso. Você tem aqui o Luiz Henrique falando sobre o futebol do Flamengo. É aquele negócio, meus amigos. O Flamengo vai ser a equipe a ser batida esse ano. A gente não tem dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Resta saber se teremos ali munição suficiente para entrar neste combate. Com todos os rumores aí cercando John Arias, a novela John Arias que não... Pois é, pessoal, o Flamengo, Felipe Luiz arrancando elogios aí de parte da imprensa, né? Internacional. Flamengo sendo destaque aí pelas contratações. Flamengo sendo citado aí nessa entrevista aí de Luiz Henrique, né, treinador do PSG, né? E sem sombra de dúvida, pessoal, a gente tem que... É como eu disse, né? A imprensa brasileira, principalmente aqueles que não torcem pelo Flamengo, sempre citando. Não, porque Paquetá, ele tá vindo para o futebol brasileiro porque não se deu bem na Europa. Não, Paquetá tá vindo para o futebol brasileiro porque lá ele não jogou bem. Não, Paquetá tá vindo para o futebol brasileiro porque lá os caras não querem mais ele no West Ham. Quando na verdade a gente tá vendo que é outra coisa totalmente diferente, né? Paquetá quer vir para o Flamengo, Paquetá vai vir para o Flamengo primeiro, pessoal. Paquetá, queira ou não queira,
Foi pro Milan, depois foi pro Lyon e depois foi pro West. Queira ou não queira, é um jogador de qualidade. Queira ou não queira, tem muito mercado ainda, pessoal. Paquetá tem muito mercado. Paquetá tem muito mercado, além de ter mercado, né? Guardiola recentemente queria Paquetá, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente sabe que o cara ainda tinha mercado na Europa, né? Apesar de ter muita gente aí que dizia que Paquetá não tinha mercado na Europa, né? Paquetá estava em queda, Paquetá, ninguém queria Paquetá. Pessoal, totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário, né? Paquetá tá vindo pro Flamengo porque ele quer, ele acha que é melhor, ele acha que é um momento ali decisivo da sua carreira para ele ficar próximo da seleção. Vocês viram aí, treinador, jogadores, torcedores, todos não queriam que ele saísse. Ninguém queria que ele saísse, pessoal. Por quê? Porque sabe que ele é um jogador de qualidade. Não é à toa que o cara é titular da seleção brasileira, né? Não é à toa que o cara vinha jogando bem no time da Inglaterra, né? No West, né? Então os caras não queriam que ele saísse nesse momento, né? Os caras queriam que ele ficasse, né? Os caras queriam que ele ficasse, os caras queriam que ele continuasse, né? Mas o Flamengo entrando, e vamos ser bem realistas, a mídia destacando aí por quê? Porque o Flamengo tá oferecendo aí proposta de clube europeu. Se fala ali que pode chegar mais ou menos entre 40 a 43 milhões de euros, pessoal. Já parou para pensar, pessoal? É quase 50 milhões de euros. É proposta de time europeu por Paquetá. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que, antes de você dizer que ele não tem espaço na Europa, antes de você querer esconder a verdade, porque para mim isso é esconder a verdade, porque ele tem espaço na Europa, Manchester City queria, Guardiola queria. Claro, as negociações esfriaram depois das investigações, mas quando a gente escuta a imprensa alternativa, claro, não são todos, né? Por exemplo, Neto é realista. Neto é bem claro, pessoal. Flamengo é o time a ser batido. Por quê? Primeiro, manteve o mesmo elenco, manteve o treinador, o time principal já era bom, e olha que eu venho dizendo aqui nos meus vídeos, esse time do Flamengo pode jogar mais. Pode jogar mais em relação ao que jogou a temporada passada. Esse time do Flamengo pode jogar bem mais. Esse time do Flamengo, pessoal, é um time que, sem sombra de dúvida, a gente vê, a gente enxerga que os caras podem jogar mais. Ok, a Arrascaeta talvez tenha ido no seu limite, não sei, mas Jorginho, Bruno Henrique, Carrascal, quem mais? Pedro, são alguns jogadores que podem jogar e render bem mais do que renderam, né? Mas é só aguardar o resto da temporada pra gente ver se realmente vai acontecer isso, né? Neto é esse cara realista, é um palmeirense mais realista. Ele sabe que o Flamengo é o time a ser batido. Outro ponto aí que Luiz Henrique citou, né? Luiz Henrique viu qualidade no Flamengo. Luiz Henrique é o treinador do PSG. O Flamengo enfrentou o PSG, perdeu nos pênaltis na final do Mundial. Jogou bem aquela partida. Jogou bem. Fez, acho que um grande jogo. Ok, poderia até ter tido um resultadozinho melhor. Se não fosse o gol que o Flamengo sofreu, que para mim foi uma falha de Rossi, né? Mas isso fica para o passado. E Luiz Henrique citou: Flamengo é difícil de vencer. Felipe Luiz é um grande treinador. Inclusive a repórter chega a dizer: tem um futuro brilhante pela frente, eles têm. É um futuro brilhante, é promissor, né? Flamengo renovou o contrato, então é mais um ganho para o Flamengo não deixar Felipe Luiz no momento. Deixar o Flamengo, a gente sabe que é importante, né? A permanência de Felipe Luiz. E é como eu digo: o Flamengo vai continuar jogando como favorito, pessoal. O Flamengo tem alguns jogadores experientes. Danilo, Jorginho, Saul, mais quem? Arrascaeta, Rossi, Danilo. São jogadores experientes que na hora decisiva faz a diferença. Você tem noção quem foi que fez o gol do título? Danilo. Saiu do banco. Ele jogou como titular, mas era reserva, né? Então a gente entende o torcedor palmeirense aí como Neto, né? Colocando o Flamengo à frente de todos, né? Se realmente se concretizar, a gente espera que
essa negociação. Parece que agora sim o Flamengo formalizou uma proposta, né? Saiu informações aí que o West Ham tinha recusado. Mentira. O Flamengo não fez nenhuma proposta oficial, começou a fazer agora, foi a primeira. E pelo que eu tô entendendo aí, já chegou um acordo, né? Chegou um acordo com o jogador, já chegou um acordo com o West Ham, é questão de detalhes, né? Vai ser a maior contratação do futebol brasileiro de todos os tempos, né? Ficando ali próximo entre 40 a 43 milhões de euros, sem sombra de dúvida, a maior contratação do futebol brasileiro, né? E a gente espera aí que continue, né? O Flamengo continue no mercado, se fala em um atacante ainda, né? Mas eu acho que nesse momento, pessoal, o elenco do Flamengo já é muito qualificado, né? E sobre o Campeonato Carioca, vamos ser bem realistas. Para mim, claro que a gente não quer que seja rebaixado, né? Porque vai ficar, foi rebaixado, não. Eu acho que o Flamengo não vai ser rebaixado, é colocar o time ali principal um jogo, o time reserva outro, vai ganhar, vai pra cima ali, pode até não disputar a fase final do Carioca, mas isso aí não é importante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.